Doutora Eduarda, boa tarde, seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios da Nova FM. Seja muito obrigado pela sua participação. Para a gente, claro, informar, atualizar as informações, e os nossos ouvintes têm muitas dúvidas com relação a isso. Importante essa sua presença. Boa tarde. Claro, boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando para todos os beneficiários do plano de saúde e explicando para a sociedade um tema extremamente importante, que é o acesso à saúde, né? Que em determinado momento todos nós vamos precisar, eu acho que é o que a gente tem de maior valor. Então vamos começar falando, acredito eu, dos reajustes abusivos, né? Aliás, esse é um ponto muito preocupante, porque de repente você começa pagando X, Exato. após um ano você paga Y ao quadrado. Exato. E aí, Em 3 meu anos já amigo, dobrou. a coisa realmente fica muito, mas muito difícil. Aquele sonho de ter um plano de saúde para a hora da necessidade, você acaba realmente pagando muito caro. Doutor, por que isso acontece? É uma expertise dessas empresas? O que é que a lei diz sobre isso? E como o cidadão que está nos ouvindo nesse exato momento, está em casa, está no carro, está no trabalho, como é que o cidadão deve agir nessas situações? Tá, então, existem 2 tipos de reajuste no plano de saúde, né? O reajuste anual e o reajuste por faixa etária. Então, a gente já sabe que só podem existir esses 2 tipos de reajuste. O reajuste anual, ele pode acontecer na data de aniversário do contrato, na data de aniversário do beneficiário ou quando a ANS divulga um novo índice, que normalmente é ali no mês de maio, tá? E o reajuste por faixa etária é quando está estipulado no contrato, sabe aquela tabelinha que vem no contrato ali de 0 a 18 e vão aumentando as faixas etárias? O plano ele pode reajustar conforme aquela faixa etária, mas ele só pode reajustar quando há uma mudança de faixa etária, ele precisa seguir o contrato, ou seja, se não tiver nada no contrato, ele não pode reajustar. E uma coisa mais importante, o reajuste por faixa etária, ele só pode ser utilizado até os 59 anos de idade. Então, se o beneficiário ele passou dos 59, ele tem 60 anos, o Estatuto do Idoso proíbe esse tipo de reajuste. Então, a gente já sabe que os planos normalmente justificam que quando a pessoa vai aumentando a idade, quando vai ficando mais caro, mas assim, isso é totalmente ilegal, né? E os idosos são os que mais sofrem. E quando isso ocorre, aí você tenta informar, você traz aos planos de saúde o que diz a legislação e eles acabam não fazendo essa correção. O certo é ingressar na justiça? Olha, administrativamente, que é fora da justiça, você também pode fazer uma reclamação na ANS, mas pela minha experiência, isso normalmente não resolve. Então, o ideal é você procurar uma assessoria jurídica. E em relação aos outros índices, que é o reajuste anual, que eu falei, existe um reajuste anual estabelecido pela ANS. Então, ele não pode reajustar, por exemplo, 15%, ele não pode reajustar 20%, que é o que ocorre hoje em dia, né? Esse ano, o ano de 2025, só foi permitido o reajuste de 6,06% e ano passado de 6,91%. Então, é importante que o beneficiário ele fique muito atento a esses reajustes e que eles vão aumentando ano após ano para que ele não saia no prejuízo e tenha que trocar de plano e comece a sofrer esses abusos no próximo plano também, que é o que acontece. Então ele sempre sai no prejuízo, porque ele troca de plano, já fecha com um valor mais caro, depois ele troca de plano de novo, já fecha com um valor mais caro, sendo que ele poderia ter ingressado judicialmente, ter continuado com o plano. Nisso o plano ia ficar mais atento a ele, né? Porque nenhum plano de saúde vai descumprir uma ordem judicial. Nenhum plano de saúde vai ir de encontro com o que a justiça fala, porque senão ela vai ter que pagar multa. Então, você poderia ter ingressado judicialmente antes de ter seu plano garantido ali, não ter seus procedimentos negados e estar pagando um valor que é um valor adequado, né? Um valor que é um valor justo. A questão da idade, ele implica diretamente na questão do valor do plano de saúde? O reajuste, quando você está falando do reajuste por faixa etária, sim, porque o reajuste por faixa etária, ele é permitido. Mas ele só é permitido quando você troca de faixa etária. Então, do 0 aos 18 anos, não é permitido trocar de faixa etária. Quando você faz 19, aí sim, existe um índice a ser aplicado quando você faz 19 anos. Mas ali, você fica com 19 anos dentro daquele índice até os 24. Nos 24 que muda de novo. Então, também o reajuste por faixa etária não acontece todo ano. O reajuste por faixa etária é dentro daquela faixa etária ali. E muito importante dizer, se o seu contrato de plano de saúde não tem aquela tabela do reajuste por faixa etária, não tem nada sobre reajuste por faixa etária, o plano também não pode aplicar o reajuste por faixa etária, só o plano anual.
Doutora, outra dor de cabeça que se tem muito com o plano de saúde é com relação a dependentes. Há muita Sim. dor de cabeça. De repente, o dependente ele é excluído daquele plano de saúde, sem mesmo ser avisado. Como é que o consumidor, eu nem sei se o termo é esse também, é consumidor, ele é o beneficiário. beneficiário, me ajude, por favor. Como é que ele deve agir nessas situações? Tá, essa situação é interessante, porque assim, muitas vezes os contratos, eles trazem assim, que o beneficiário, o dependente, né, que é o beneficiário, vai estar no plano até os 24 anos e com 24 anos vai ser excluído. Isso é legal? Sim. O plano de saúde pode determinar isso. Só que, para que esse beneficiário seja excluído, o plano precisa enviar um aviso prévio, porque aquele beneficiário ele precisa procurar outro plano. Nem que ele vá para a mesma operadora, né? Nem que ele escolha a mesma operadora para contratar o plano de saúde, mas ele precisa ser avisado. Além disso, existe uma situação muito interessante que é assim: se o plano disse que iria lhe excluir com 24 anos, chegou nos 24 anos, o plano não excluiu, e ele decidiu lhe excluir quando você tinha 30, ele não pode mais fazer isso, porque ele criou uma expectativa de direito no cliente, no beneficiário, e depois ele rompeu essa expectativa de direito completamente, mas o beneficiário ele já tinha se organizado acreditando que ele poderia ficar no plano ad eterno, né, a vida inteira. Então, assim, você tem, ou seja, resumindo, você tem que ficar atento a duas coisas: ao aviso prévio e à idade. Se passar da idade que está estabelecido no contrato, o beneficiário não pode ser excluído. E também, se não houver aviso prévio, o beneficiário não pode ser excluído. E aí, a gente consegue pedir uma liminar, né? Porque é saúde, você não pode ficar sem plano de saúde. A gente consegue judicialmente pedir uma liminar para que esse beneficiário seja reintegrado no plano. A senhora falando em liminar, me veio o questionamento seguinte: geralmente a resposta da justiça nesses casos acaba sendo célere? Olha, sim, assim, é óbvio, né? A gente nunca consegue saber exatamente o que cada juiz vai determinar, né? Mas existem entendimentos majoritários e é o que a maioria dos juízes adotam. Ou o juiz, o que eu vejo na minha prática ou o juiz, ele dá a liminar sem precisar ouvir a parte contrária quando é algo muito urgente, então algo relacionado tem que ir para o plantão judicial, é um recém-nascido que precisa de UTI, alguém que precisa de UTI, a gente vai para o plantão judicial para que seja mais rápido para pedir aquela liminar e que ela saia com 24 horas. E também existe a possibilidade de, assim, se eu preciso de uma cirurgia de hérnia de disco, é urgente, mas se eu demorar uma semana, 2 semanas, não vai existir um dano tão absurdo. Os juízes, eles determinam que em 48 horas ou em 5 dias o plano de saúde se manifeste para que ele tenha uma segurança jurídica ali para dar a decisão. E depois disso, normalmente, se o juiz identificar que o cliente precisa daquele procedimento, ele defere a liminar ali no prazo de 48 horas a 5 dias também. Então, é assim, um procedimento que a liminar, se for no plantão judicial, dura 24 horas, se não for no plantão judicial, dura entre 10 a 15 dias. Tem pergunta do povo. Naldo, boa tarde. Pergunte à advogada: eu tive um procedimento de saúde negado, tive que pagar do meu bolso. O plano de saúde negou. Eu tenho como reaver esses custos? Se ele tiver todas as provas, né? Porque assim a gente precisa trabalhar com provas, mas se ele tiver os e-mails relacionados à negativa do plano de saúde, se ele tiver o protocolo de atendimento, se ele conseguir de algum modo comprovar que o plano de saúde negou indevidamente, a gente consegue sim pedir a restituição desse caso. Então, portanto, consegue. Agora ele precisa reunir as provas necessárias. Há muita reclamação sobre isso, né, doutora? Há muita reclamação. Muitos processos que vai para a mesa do juiz, da justiça, porque os planos se negam. Exato. E são casos assim que chega a beirar o absurdo. Olha, eu autorizo o médico a fazer o procedimento, mas eu não autorizo os insumos. Acontece isso? Acontece muito isso? Acontece muito. Assim, por exemplo, vamos trazer um exemplo prático, né? Suponhamos que eu precise de uma cirurgia de hérnia de disco, e aí o plano autoriza essa cirurgia de hérnia de disco. Mas para que eu faça essa cirurgia de hérnia de disco, eu preciso de procedimentos, né? Que são as órteses e próteses, que comumente são chamadas de OPME. Esses materiais, para que sejam feitas a cirurgia, custam um valor absurdo, exorbitante, mais de 100 mil reais. E o plano autoriza a cirurgia, mas nega o procedimento, alegando que ele não precisaria autorizar esses materiais. Mas assim, isso também não é permitido
judicialmente, isso não é permitido pela legislação, porque o plano de saúde ele está se colocando numa posição ali de como se ele fosse superior ao médico, e eles não podem fazer isso. A determinação do médico, o entendimento do médico, que é quem está em contato ali com a medicina 100% do tempo, o entendimento do médico, que é quem está em contato com o paciente 100% do tempo, é o que prevalece. Então, o plano de saúde ele não pode separar o procedimento cirúrgico dos materiais que precisam ser utilizados para que esse procedimento cirúrgico seja feito, porque senão você tá ali fingindo, tá brincando, né? Brincando que você tá permitindo, porque na realidade não. Se você se você não autoriza os materiais, você tá dizendo também que você não autoriza a cirurgia, porque sem os materiais é impossível você fazer a cirurgia. Uma coisa depende da outra, Uma coisa depende da outra. E aí também é muito importante que o beneficiário, o paciente ali, e até os próprios médicos estejam atentos a isso, porque isso acontece em muitos procedimentos. Eu citei o de hérnia de disco, mas acontece também nos procedimentos de coração, por exemplo, que a gente precisa do stent. São materiais também caríssimos, né? E o paciente, ele já paga o plano de saúde, porque ele tem que ter um prejuízo 2 vezes, né? Além de estar pagando o plano de saúde, ele tem que pagar os materiais. Então, portanto, é importante você ficar atento. É por isso que eu disse aqui, quando eu comecei a nossa entrevista, é sempre legal você consultar um especialista nessa área. A senhora também dá essa orientação antes de assinar esse contrato, fazer justamente, primeiro, a pesquisa. Sim, saber a idoneidade da empresa, isso também é muito importante, que a gente vê de plano de saúde aí que dá dor de cabeça, não é brincadeira. Não é brincadeira. E é importante também se consultar um profissional da área jurídica para fazer essa orientação, doutora? Assim, sim, mas infelizmente o contrato feito com o plano de saúde é um contrato de adesão. Então o cliente, o beneficiário, ele não tem muito poder de barganha, poder de negociação. E isso é geral. O paciente poderia falar assim, poxa, mas eu tô assinando aqui do plano X, mas o plano Y parece que tem um contrato melhor. Mas no fim das contas, o que acontece é que é uma negativa geral de todos os planos de saúde, para todo tipo de procedimento, para todo tipo de cirurgia. Então isso acaba que a gente realmente, independente do contrato, a gente tem que acessar a justiça mesmo, adotar as vias judiciais. Pode haver retaliação dos planos de saúde com relação aos processos? De repente é o seguinte, você tem um procedimento negado, você vai à justiça buscar o seu direito para garantir o que está especificado ali no plano, mas o plano está negando. Então você vai aonde? Na justiça, para que obrigue o plano a cumprir. Pode haver alguma retaliação? Não, assim, esse é o medo mais comum dos clientes, né? Ou pelo menos não deve ter, né? Não deveria ter, né? Não tem. Assim, isso é o medo mais comum e é o que impede que a maioria das pessoas entrem judicialmente com o plano, porque eles fazem, nossa, mas eu faço terapia, mas eu faço cirurgia, eu faço um monte de coisa que eu não posso suspender esse medicamento que o plano me dá, não posso suspender essa terapia que o plano me dá, e se ele fizer uma retaliação contra mim, eu vou ficar, assim, muito à mercê, né, de qualquer coisa. Mas assim, tenha em mente que você está exercendo um direito seu, o plano ele está em descumprimento contratual, ele está afetando a sua saúde, e se ele descumprir alguma dessas determinações judiciais, ou se ele tentar fazer alguma retaliação, vai ficar muito pior para ele, porque ele vai ter uma multa. Há uma diferença de plano particular para plano empresarial? Tem muita diferença, doutora? Tá, isso é muito interessante, né, da gente falar. Existe um plano que é o plano individual. Esse plano individual, todo mundo já sabe e tem como conhecimento de que esse plano ele está sujeito àqueles reajustes estabelecidos pela ANS anualmente. Já o plano empresarial, o plano coletivo, que pode ser ou coletivo empresarial ou coletivo associado a alguma instituição, ele teoricamente não está sujeito a esses reajustes determinados pela ANS, porque o que é que se entende? Se entende que a empresa tem o poder de negociação com o plano, mas na prática o que acontece não é isso. Aqueles planos que têm mais de 30 pessoas, de fato são considerados empresariais. Então, se você trabalha em uma empresa, a empresa tem 100 funcionários e você tem o seu plano de saúde através da empresa, a empresa paga metade, você paga outra metade, ali é de fato um plano empresarial. É mais difícil que a gente conteste um valor, porque existe realmente um poder de negociação, né? Eu já presenciei, inclusive, algumas negociações dessas, para determinar um reajuste. Mas aquele plano empresarial, que só tem os componentes da sua família, tem, por exemplo, seu pai, sua mãe, você,
sua esposa, seu filho e 2 tios. E tem até 30 pessoas, é considerado um falso coletivo. O que é um falso coletivo? O plano de saúde, quando você for firmar o contrato, provavelmente disse que não se tinha mais essa hipótese de firmar um contrato com plano individual. De certa forma, obrigou o beneficiário a firmar um contrato coletivo, e para que ele não ficasse sujeito a esses reajustes ali da ANS. Mas quando você entra judicialmente, entra na justiça e diz, olha, isso aqui está dizendo que é um plano empresarial, um coletivo empresarial, mas na prática não é. Na prática é um contrato individual, de plano individual, porque só tem as pessoas da minha família. E aí o judiciário fala, isso é manifestadamente um plano, é um falso coletivo e, portanto, deve ser aplicado os índices para os planos individuais, e o plano ele passa a ser um plano individual, ele passa a ser considerado um plano individual. Então é muito importante a gente ficar atento a isso. Se seu plano é coletivo empresarial, mas ele tem menos de 30 pessoas, ou só tem as pessoas da sua família, provavelmente ele é um falso coletivo e deve seguir os índices da ANS. 2 perguntas para a gente fechar, doutora. A primeira é com relação ao tempo de carência. A partir do momento que eu contrato um plano de saúde, qual esse período de carência? Ele tem um limite estabelecido pela legislação? Tem sim. A carência, ela é legal, né? O plano de saúde, ele pode estabelecer a carência. Então, vai de plano para plano ou tem uma legislação específica? Olha, é 90 dias, é 60 dias, existe. Né, 120 dias para eu começar a usar o plano? Existe. Assim, para o procedimento ali de parto, né, existe uma carência máxima de 300 dias. Para os outros procedimentos, existe uma carência máxima de 180 dias. E para atendimento de emergência, a carência máxima é 24 horas. Então, se existe algum plano que está colocando um prazo de carência maior do que isso, é ilegal, tá? Então, portanto, tá aí. É importante ficar atento aí aos prazos, porque cada procedimento tem um tipo de prazo, é isso? Isso. Como eu falei, né? São 3 prazos que o paciente tem que ficar atento. O do parto, que são 300 dias no máximo, 180 dias para o restante e 24 horas para atendimento de emergência. Então, se você chegar na emergência, em 24 horas que você já tiver contratado o plano, pode ser sim. Assinou o contrato automaticamente, Exato. Então você já pode ser atendido na emergência. E para a gente fechar, tem uma dúvida muito grande da população com relação ao uso do plano de saúde. Eu posso utilizar com frequência? Eu posso utilizar ele semanalmente, mensalmente? Olha, eu preciso de um procedimento quase todos os dias. Então, eu posso sofrer alguma retaliação? O plano tem condições de impedir, né, esse atendimento? Eu falo na questão do volume de uso do plano de saúde. Sim. Então, há algum limite para isso? Algum questionamento para isso? Isso pode prejudicar, então, o filiado a esse plano de saúde, ao contratado? Existe. Assim, por exemplo, o beneficiário, ele sabe aqueles exames de rotina que a gente sempre faz com o hemograma? O plano de saúde, ele sempre estabelece uma periodicidade. Então, você não pode fazer, por exemplo, toda semana. Isso o plano pode fazer, tá? Agora, se você, por outro lado, tiver uma doença, tiver um tratamento a ser feito e o plano de saúde negar aquele tratamento, que você precisa fazer um exame com periodicidade, que você precisa fazer uma terapia com periodicidade, aí já tá ilegal, tá? Mas essa questão da periodicidade, como vai muito de doença para doença, de necessidade para necessidade, é sempre importante o paciente ele ficar atento a isso e, caso ele ache necessário, ele procurar uma assessoria jurídica. Mas, normalmente, isso sempre vem atrelado à negativa de procedimento, à negativa de cirurgia, tá? Vem mais atrelado a isso. Doutora Eduarda, satisfação conhecê-la, satisfação em conversar com a senhora, trazendo essas informações muito importantes. Qual o seu telefone de contato? Onde é que a senhora atende? Certo? É muito importante. Quem está em casa agora nos ouvindo. Doutor, eu estou com uma dúvida aqui. A senhora atende aonde? Qual o seu telefone de contato? Para que a gente possa, né, marcar uma consulta, a gente possa... o plano está me cobrando abusivamente. O que é que eu devo fazer? Como a senhora me orienta? Como é que eu faço para lhe encontrar? Porque essa ajuda é muito importante, viu, gente? Muito, mas muito importante. Doutora, qual o telefone de contato? A senhora atende aonde? Fica à vontade, por favor. Certo.
Meu telefone de contato é 75998228553. Repete mais uma vez. 75998228553. Vocês também podem me encontrar no Instagram, que é eduardaandrades.adv, eduardaandrades.adv. E eu atendo tanto em Salvador quanto em Santo Antônio de Jesus. Em Salvador, eu atendo no MSTS Advogados, que é o escritório Marcos Sampaio e Tércio Souza. Advogo lá, sou responsável pelas áreas, né, relativas a plano de saúde, a direito médico, a empresas também. A gente atende também laboratórios e atende clínicas e hospitais. A gente tem uma expertise nisso. E aqui em Santo Antônio também eu tô sempre passeando por aqui. Aqui é a minha cidade natal, apesar de eu estar lá em Salvador, eu sempre estou por aqui e posso atender os clientes também aqui presencialmente, que eu venho toda semana. Então, portanto, tá aí. Então, qualquer dúvida, fala com o doutor.